existe uma demanda muito grande no sindicato, todos os meses, finais de mês, início de mês, onde vem aí a relação da hora atividade, como que é pago, que não é pago, hora extra, não é hora extra, compensa, não compensa. Então é importante a gente fazer esse resuminho e também colocar que se não fosse o sindicato, né, uma ação do sindicato, né, porque hoje os professores aí têm os 33% e na educação a gente tem muitos professores novos, né, e que assumiram os concursos aí nos últimos anos e não sabe a luta que foi para hoje os professores terem aí de fato os seus 33% de hora atividade. Então foi uma luta do sindicato e juntamente, claro, com os trabalhadores da educação, né, com os professores, para que hoje seja cumprida a lei, né? Porque é uma lei lá de 2008, então é a mesma lei do magistério, do plano, do piso do magistério, né? É a lei da hora atividade, onde ele diz ali que o limite máximo, né, do professor ficar em interação com o aluno é 2/3. Então, 1/3 dessa sua carga horária é dedicado à hora atividade, que é aquela hora atividade que ele usa ali para planejamento, pesquisa, formação, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, isso é previsto em lei, né? Uma lei lá de 2009, onde não era cumprida aqui no município, e se entrou aí com uma ação em 2012, né, com uma ação aí da hora atividade, pois não era cumprido aqui os 33% de forma correta, que é 1/3, e foi judicialmente, foi uma ação conjunta, né, doutor Anderson, onde em 2014 passou-se a cumprir a hora atividade, né, correta de forma dos 33%, e o sindicato pediu aí o retroativo dos últimos anos, que sempre é 5 anos, né, sempre 5 anos, mas como a lei é de 2008, então pegou 2012 para trás, sendo 4 anos aí de retroatividade para que se fosse pago aí a hora atividade desses professores. Então, um pouquinho de um resumo aí, né, doutor Anderson, e a gente vai entrar agora um pouquinho na parte técnica. Então, como que está aí o precatório da hora atividade? Como foi falado no primeiro bloco aqui, teve a questão dos professores que ficaram com o pequeno valor, onde esses aí já receberam suas folhas de pagamento, ou quem saiu da prefeitura recebeu de uma outra forma, e também houve aqueles professores que abriram mão ali, né, para não virar o precatório, que a gente fala, né, hoje o precatório ele é 10 salários mínimos aqui no município, então aqueles professores que deu ali acima de 10 salários mínimos e passou um pouquinho, né, decidiram ali abrir mão, né, desse valor, para que não virasse precatório, porém, esses professores, esses educadores ainda estão aguardando essa desistência. Como que está essa situação aí, doutor, sobre esse pessoal que desistiu aí de um valor? Que abriu mão, né? Então na verdade é assim, essa ação, como você muito bem lembrou, professor Léo, foi ajuizada lá em 2012, eu já fazia parte do escritório, né? Desde 2008 no escritório, mas o doutor Malaquias, à época, ele teve essa tese de entrar com ação e pedir para que fosse de fato cumprido a lei federal lá de 2008, e em caso do não cumprimento, que na verdade não tinha mesmo na época, que a hora de não interação com o aluno, enquanto não tinha a hora atividade, fosse considerado como hora extra, e isso que foi o ganho da ação. Então esses atrasados é o entendimento desta ação, que foi, salvo engano, uma pioneira no Brasil, não sei até se teve algumas outras. E é importante, se não cortando, mas já cortando, que eu ali enquanto, né, dirigente sindical que dá educação, vem muitos sindicatos, mando mensagem aqui, perguntando como que foi a ação, como que é a ação, que eles querem ir, digamos assim, pelos mesmos caminhos, porque é uma, que nem você falou, é a pioneira, né, em questão de fazer com que fosse cumprido aos 33%, 1/3 de hora de atividade, porque hoje a gente tem no Estado, nem o Estado, na verdade, cumpre de fato os 33% de hora de atividade. Então foi uma ação que foi bem complexa em relação ao tempo em si, tanto que foi entrada em 2012. Aqui, para os servidores terem uma ideia, a juíza entendeu que ela nem competente era para julgar a ação. Então aqui ela extinguiu sem julgamento de mérito, que a gente chama, ou seja, ela nem analisou se tinha direito ou não à atividade, ela simplesmente disse que o sindicato não podia entrar com essa ação, basicamente isso. Aí, na época, foi feito um recurso ordinário, onde foi o processo para o tribunal reformou a decisão e disse: não, juíza, você tem competência sim, tem que julgar e o sindicato é legítimo entrar com a ação. Voltou para Ponta Grossa, aí essa juíza deu a sentença improcedente, ou seja, não deu direito. Aí foi feito o recurso e no tribunal foi ganho.
E lá no tribunal, o município tentou ainda recurso para Brasília, acabou não dando certo, voltou para Ponta Grossa, entrou na fase de liquidação que a gente chama, que é justamente ver quanto é o valor de cada servidor, de cada professor, dos 3.000 substituídos. Aí foi feito um acordo onde equalizou para todo mundo em relação à quantidade de hora-atividade a ser calculada, que basicamente foi ganho isso, que fosse implementada a hora-atividade e que o que não foi feito de hora-atividade do período anterior à ação fosse considerado como hora extra. Então o período pegou até meados ali de fevereiro de 2014 para trás, até a instituição da lei, que é de 2008. Então isso que foi o ganho na ação, foi uma ação tecnicamente é chamada de ação de substituição processual, não é uma ação coletiva, uma ação de substituição onde o sindicato entra representando todos os servidores, e no caso ele representando os professores. Foi ganha essa ação, e como é que está a ação em si, que é o mais importante. Então ela formou o precatório à época, lá um valor, nem me lembro exatamente quanto é agora, mas é um valor bem alto. E os servidores, aonde o valor foi abaixo da época de 10 salários mínimos, ele foi feito os RPVs, ou seja, para que fosse pago primeiramente para os servidores que estavam na folha. Aí à época foi feito também um acordo com o município para o pagamento ser feito na folha, porque via de regra teria que expedir guia, mandar para o banco fazer o pagamento. Então foi feito uma outra forma, onde o município ia depositando um valor já direto para o servidor e aparecia lá na folha de pagamento. E isso aconteceu, salvo engano, no final de 2021, já faz um bom tempo. E esses servidores que tinham esse valor abaixo já receberam na folha, e os servidores que saíram, que já não estavam mais no quadro do município, receberam de forma direta, alguns através de guia, outros através do fundo de garantia. O que acontece basicamente hoje, como está a situação? Mesmo desde lá do final de 2021, início de 2022, o processo ele está aqui na vara de Ponta Grossa, aonde ainda falta alguns servidores, por incrível que pareça, passado todo esse tempo, falta alguns servidores relacionados a, infelizmente, aqueles que faleceram, que saíram do município e faleceram. Foi tentado já por diversas vezes encontrar esses servidores, de várias formas, mandando carta, tentamos entrar em contato de outras formas também para ver se descobria algum parente, foi ligado em escola, tudo, e infelizmente até o momento não foram todos encontrados. O que para tentar agilizar isso, o que eu fiz à época? Eu pedi que esses valores fossem depositados na conta do fundo de garantia infelizmente do falecido. Aí futuramente os dependentes iam lá e podiam fazer o saque desse valor. O que aconteceu é que a juíza entendeu que nesse momento ainda não, e está tentando desde tal época fazer com que na época lá, quando começou, eram vários, acho que, salvo engano, já umas 50 pessoas, então era um número bem grande. E foi indo, e agora está nesse final, que faltam poucas pessoas, e a juíza resolveu mandar oficiar vários locais, INSS, Receita Estadual, Receita Federal, Copel, Sanepar, Justiça Comum, mandou oficiar vários locais para ver se encontra companhia telefônica, para ver se encontra quem seriam os herdeiros ou eventualmente os dependentes. Porque a gente às vezes pensa, mas está aqui em Ponta Grossa, é fácil. Não, teve servidores que nós descobrimos que faleceu e os dependentes herdeiros são de outro estado, moram em outra localidade, então é uma dificuldade grande. E hoje faltam bem poucos, por incrível que pareça, finalmente faltam poucos.